Olá, seja bem-vindo. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Watts. Parte final. Orar é bom e tem seus efeitos, especialmente sobre você, por esclarecer sua visão e reforçar sua fé. Mas não são seus pedidos orais que trazem o que você quer. Para enriquecer, você não precisa de nenhuma doce hora de orações, e sim de orar continuamente. E por orar, eu quero dizer, manter firmemente a sua imagem, com o objetivo de causar sua criação na forma concreta. E a fé que você está fazendo isso. Acredite e receberá. Uma vez que você formou claramente a sua imagem, a matéria inteira torna-se receptiva para acolhê-la. Quando você lhe der forma, é bom fazer uma oração dirigida ao Supremo, em gratidão. Então, a partir desse momento, você deve mentalmente receber o que você quer. Viva na sua nova casa, vista roupas elegantes, dirija o automóvel, faça a sua jornada e confiantemente planeje-se para viagens maiores. Pense e fale de todas as coisas que você pediu, em termos de posse atual e real. Imagine o ambiente e a condição financeira exatamente como você os quer e viva todo o tempo nesse ambiente imaginário, até que estas condições financeiras se façam na forma física. Como usar a força de vontade? Para começar a ficar rico de uma maneira científica, você não tenta aplicar sua força de vontade em nada que esteja fora de você mesmo. Você não tem direito de fazer isso de forma alguma. É errado tentar influenciar os outros homens e mulheres a fim de induzi-los a fazer o que você deseja. É totalmente errado coagir pessoas pelo poder mental, como o é coagi-las pelo poder físico. Pessoas compelidas pela força física a fazer coisas para você serão reduzidas a escravas, e compeli-las por meios mentais é exatamente a mesma coisa. A única diferença está nos métodos. Tomar as coisas das pessoas pela força física é roubo. Tomá-las pela força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença de princípios. Você não tem nenhum direito de usar sua força de vontade em uma outra pessoa, mesmo que seja para o seu próprio bem. Você não sabe o que é bom para ela. A ciência para ficar rico não requer a aplicação de poder ou força a nenhuma outra pessoa, de forma alguma. Não há a mínima necessidade de fazer isso. Certamente, toda tentativa de usar a sua força de vontade nos outros tenderá somente a malograr seus propósitos. Você não precisa aplicar sua força de vontade às coisas, a fim de compeli-las a vir até você. Isso simplesmente seria tentar coagir Deus e seria bobo e inútil. Você não tem que tentar compelir Deus a dar-lhe coisas boas, assim como não tem de usar sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não tem que usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil ou para comandar forças rebeldes e inflexíveis. A substância é amigável a você e está mais ansiosa para dar mais a você do que você está para receber. Para enriquecer, você precisa usar sua força de vontade somente em você mesmo. Quando você sabe o que pensar e fazer, você deve usar sua força de vontade para compelir-se a pensar e fazer as coisas certas. Este é o uso legítimo da força de vontade para ter o que você quer. Usá-la para manter-se no curso certo. Use sua força de vontade para manter-se pensando e agindo de uma certa maneira. Não tente projetar sua força de vontade, seus pensamentos ou sua mente para o espaço exterior, para agir sobre coisas ou em pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais lá do que em qualquer outra parte. Use sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e para manter essa imagem com fé e propósito. E use sua força de vontade para manter sua mente trabalhando de uma certa maneira.
Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e propósito, mais rapidamente você ficará rico, porque fará somente impressões positivas na substância e não as neutralizará, nem as deslocará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, presa à fé e ao propósito, é captada pela substância amorfa e a permeia por grandes distâncias por todo o universo. Quando esta impressão é espalhada, todas as coisas movem-se para a sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são movidas para fazer o que você quer. Toda força começa a ser exercida nesse sentido. Todas as coisas começam a se mover para você. As mentes das pessoas em toda parte são influenciadas para fazer coisas necessárias a cumprir seus desejos, trabalhando para você inconscientemente. Mas você pode estragar tudo colocando uma impressão negativa na substância amorfa. Dúvida ou descrença certamente desencadeará um movimento contrário a você, assim como a fé e o propósito devem começar um movimento em direção a você. É a falta de compreensão disto que faz a maioria das pessoas falhar. Cada hora ou momento que você perde atendo-se às dúvidas e medos, cada hora que você gasta na preocupação, cada hora em que sua alma é tomada pela descrença, firma-se uma corrente contra você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e tão somente neles. Já que acreditar é tão importante, cabe a você vigiar seus pensamentos e como sua opinião será formada. Em grande parte, por coisas que você observa e pensa, é importante que você vigie com cuidado o que vai dar sua atenção. E aqui a vontade incide na prática, porque é por sua vontade que você determina em que coisas prestar atenção. E se você quer ficar rico, você não deve observar a pobreza. As coisas não se formam pensando-se em seus opostos. Não se pode alcançar a saúde estudando ou pensando na doença. A retidão não pode ser promovida estudando ou pensando em pecado. E ninguém enriquece estudando e pensando na pobreza. A medicina, como a ciência da doença, aumentou a doença. A religião, como a ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, porque é um estudo da pobreza, encherá o mundo com a miséria e a necessidade. Não fale sobre a pobreza, não a investigue ou relacione-se com ela. Nunca se preocupe com suas causas. Você não tem nada com isso. Não perca seu tempo nas chamadas campanhas de caridade ou trabalhos de caridade. Na sua maioria, a caridade tende somente a perpetuar a miséria que tenta erradicar. E eu não digo que você deva ser desumano e cruel, e recuse a ouvir o grito da miséria, mas você não deve tentar erradicar a pobreza com as formas convencionais. Ponha a pobreza longe de você e ponha tudo o que lhe é pertinente longe de você e faça o melhor. Fique rico. Esta é a melhor maneira de você poder ajudar os pobres. E você não pode ater-se à imagem mental que deve lhe tornar rico. Se você encher sua mente com os retratos da pobreza e de todos os seus problemas. Não leia livros ou papéis que dão atenção circunstancial à miséria, aos moradores de asilos, aos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia qualquer coisa que encha sua mente com as imagens sombrias do sofrimento e da necessidade. Você não pode ajudar os pobres sabendo sobre estas coisas, e o conhecimento difundido delas não acaba com a pobreza. Você não abandona os pobres em sua miséria quando você se recusa a permitir que entre em sua mente o estado dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada, não aumentando o número de pessoas bem intencionadas que pensam na pobreza, mas aumentando o número de pessoas pobres que se proponham com a fé
a enriquecer. Os pobres não necessitam de caridade, necessitam de inspiração. A caridade dá-lhes somente o pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou dá-lhes um entretenimento para fazê-los esquecer disso por 1 hora ou 2. Mas a inspiração pode fazer com que saiam de sua miséria. Se você quiser ajudar aos pobres, mostre-lhes que podem se tornar ricos. Prove, ficando rico você mesmo. As pessoas devem ser ensinadas a tornarem-se ricas pela criação, não pela competição. Toda pessoa que fica rica pela competição derruba a escada pela qual subiu e derruba os outros. Mas cada pessoa que fica rica pela criação abre caminho para que milhares a sigam e as inspira a fazer isso. Você não está mostrando dureza de coração ou má vontade quando você se recusa a ter piedade da pobreza, ver a pobreza, ler sobre a pobreza, pensar e falar sobre ela, ou escutar aqueles que falam sobre ela. Use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza e para mantê-la com fé e propósito na imagem do que você quer e está criando, favorecendo o uso da força de vontade. Você não pode reter uma visão livre e verdadeira da riqueza se você estiver constantemente voltando sua atenção para as imagens opostas, sejam externas ou imaginárias. Não fale de seus problemas financeiros do passado, se você os tiver, nem pense neles. Não fale da pobreza de seus pais ou das dificuldades de sua vida. Fazer algumas dessas coisas é classificar-se mentalmente como pobre agora, e isso certamente bloqueará o movimento das coisas em seu sentido. Ponha a pobreza e todas as coisas que pertencem à pobreza totalmente longe de você. Não leia livros que dizem que o mundo está caminhando para o fim, e não leia os escritos dos sensacionalistas e filósofos pessimistas que lhe dizem que o mundo está indo para o diabo. O mundo não está indo para o diabo, está indo para Deus, está se tornando maravilhoso. Não importa quão horrível possa parecer as condições de determinados países, regiões ou lugares, você desperdiça seu tempo e destrói suas próprias possibilidades, atendo-se a elas. Você deve interessar-se pelo mundo que se torna rico. Pense na riqueza que o mundo está ganhando, em vez da pobreza que está crescendo, e tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é enriquecendo você mesmo, pelo método criativo e não pelo competitivo. Dê sua atenção total à riqueza, não pense na pobreza. Sempre que você pensar ou falar daqueles que são pobres, pense e fale deles como aqueles que estão enriquecendo, como aqueles que devem ser mais felicitados que comiserados. Então, os outros terão a inspiração e começarão a procurar pelo caminho da saída. Tornar-se realmente rico é o alvo mais nobre que você pode ter na vida, porque inclui todo o resto. Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que há uma riqueza para eles, e estes melhor podem ser ensinados, mostrando-lhes o caminho de afluência através de você e de suas próprias ações. Outros são pobres porque, mesmo sentindo que há um caminho, têm tanta indolência intelectual que não fazem o esforço mental necessário para encontrá-lo e seguir por ele. Para estes, a melhor coisa que você pode fazer é despertar seu desejo, mostrando a felicidade que se tem sendo rico. E os outros ainda estão pobres porque, quando tiveram alguma noção da ciência, afogaram-se e perderam-se na confusão das teorias e não souberam que caminho seguir. Tentaram uma mistura de muitos sistemas e falharam em todos. Para estes, outra vez, o melhor a fazer é mostrar o caminho certo através de você e de suas próprias ações. Um exemplo prático vale mais que 1000 teorias.
Você não pode servir a Deus e a humanidade de maneira mais eficaz do que ficando rico. Contudo, você deve enriquecer pelo método criativo e não pelo competitivo. Uma outra coisa, nós afirmamos que este livro dá em detalhes os princípios da ciência de ficar rico, e que se isto for verdade, você não precisa mais ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isto pode soar estreito e egoísta, mas considere, não há mais nenhum outro método científico de cálculo na matemática do que a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nenhum outro método é possível. Pode haver somente uma distância mais curta entre dois pontos. Só existe uma forma de pensar cientificamente, e é aquela que nos leva a pensar na rota mais reta e simples até o nosso objetivo. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que este explicado aqui. Retirou-se tudo que é dispensável. Quando você usar, coloque todos os outros de lado. Ponha-os para fora de sua mente completamente. Leia este livro todo dia, mantenha-o com você, guarde-o na memória e não pense sobre outros sistemas e teorias, ou você começará a ter dúvidas e incertezas que confundirão seu pensamento, e então você começará a falhar. Depois que você fizer tudo certo e ficar rico, você pode estudar outros sistemas o quanto quiser. Talvez os mortos ainda vivam e estejam próximos, e se for, deixe-os em paz, ocupe-se de seu próprio negócio. Onde quer que os espíritos dos mortos possam estar, tem seu próprio trabalho a fazer, e nós não temos nenhum direito de interferir neles. Nós não podemos ajudar-lhes, e é muito duvidoso que possam nos ajudar, ou que nós tenhamos direito de interferir nesse momento, se puderem. Deixe os mortos e não nascidos em paz, e resolva seu próprio problema. Fique rico. Caso você comece a envolver-se com o ocultismo, você desenvolverá correntes opostas em sua mente que levarão certamente suas esperanças ao naufrágio. Existe uma matéria pensante de que todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isto, uma pessoa deve passar da mente competitiva para a mente criativa, deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que quer e fixar este retrato em seus pensamentos, com o propósito fixo de ter o que quer e a fé inabalável que o terá, fechando sua mente para tudo que possa abalar este propósito, escurecer sua visão ou extinguir sua fé. E além de tudo isto, nós veremos agora que deve-se viver e agir de uma certa maneira. Agindo de uma certa maneira, o pensamento é o poder criativo, ou a força motriz que faz o pensamento criativo agir. Pensar de uma certa maneira trará riqueza até você, mas você não deve confiar só no pensamento, não se importando com as próprias ações. Essa foi a rocha que afundou muitos outros pensadores científicos, a falha em conectar os próprios pensamentos e ações. Não alcançamos ainda, embora supondo ser possível, o estágio de desenvolvimento em que a pessoa possa criar diretamente da substância amorfa, sem os processos da natureza ou a intervenção da mão humana. A pessoa não deve somente pensar, mas sua ação pessoal deve complementar seu pensamento. Pelo pensamento, você pode fazer com que o ouro do coração das montanhas seja impelido até você, mas ele não vai se minerar sozinho, refinar-se, cunhar-se em moedas e rolar pelas estradas até seus bolsos. Sob o poder de um impulso do Espírito Supremo, o trabalho das pessoas será ordenado de forma que alguém estará minerando o ouro para você. As transações comerciais de outras pessoas vão direcionar o ouro para você, e você deve arranjar seus próprios negócios para que possa recebê-los quando ele chegar.
Seu pensamento fará todas as coisas animadas e inanimadas trabalharem para trazer o que você quer. Mas sua atividade pessoal deve ser tal que você possa receber o que você quer quando te alcançar. Você não o terá por caridade nem roubará. Você deve dar a cada pessoa mais em valor utilitário do que ela dá a você em valor monetário. O uso científico do pensamento consiste em dar forma a uma imagem mental clara e distinta ao que você quer, em ser firme nesse propósito de ter o que você quer e em acreditar com gratidão e fé que você terá o que você quer. Não tente projetar seu pensamento de nenhuma maneira misteriosa ou oculta, com a ideia de que saia fazendo coisas para você. Isto será esforço desperdiçado e enfraquecerá seu poder de pensar com clareza. Não é seu papel guiar ou supervisionar o processo criativo. Tudo que você tem que fazer é reter sua imagem, fixar seu propósito e manter suas fé e gratidão. Mas você deve agir de certa maneira, de modo que você possa se apropriar do que é seu quando vier, e de modo que você possa encontrar as coisas que você tem em sua imagem e as colocar em seus devidos lugares quando chegarem. Você pode realmente ver a verdade disto. Quando as coisas te alcançarem, estarão nas mãos de outros, que pedirão um equivalente por elas, e você só poderá ter o que é seu dando a outra pessoa o que é dela por direito. Sua carteira não será transformada numa bolsa mágica que esteja sempre cheia de dinheiro sem esforço da sua parte. Este é um ponto crucial na ciência de ficar rico. É aqui mesmo onde o pensamento e a ação pessoal devem ser combinados. Existem muitas pessoas que, consciente ou inconscientemente, colocam as forças criativas em ação pela força e persistência de seus desejos, mas continuam pobres porque não se preparam para a recepção da coisa que querem quando ela vem. Pelo pensamento, a coisa que você quer será trazida. Pela ação, você a receberá. O que quer que sua ação venha a ser, é evidente que você deve agir agora. Você não pode agir no passado, e é essencial para a clareza de sua imagem mental que você retire o passado de sua mente. Você não pode agir no futuro, porque o futuro ainda não está aqui, e você não pode saber como irá agir em alguma contingência futura, até que essa contingência chegue. Porque você não está no negócio certo ou no ambiente ideal agora. Não pense que você deva adiar a ação até que você esteja no negócio ou no ambiente certos. E não perca tempo pensando qual o melhor caminho a tomar e em possíveis emergências futuras. Tenha fé em sua capacidade de enfrentar qualquer emergência quando ela chegar. Ao agir no presente, com sua mente no futuro, sua ação atual será feita com uma mente dividida e não será eficaz. Ponha sua mente totalmente na ação presente. Não dê impulso criativo à substância original e sente para esperar os resultados. Caso você o faça, você nunca a terá. Haja agora. Nunca houve tempo como agora, e nunca haverá tempo como agora. Caso queira estar pronto para a recepção do que você quer, você deve começar agora. Em sua iniciativa, qualquer que seja, deve muito provavelmente ser em seu negócio ou emprego atual, e deve ser pelas pessoas e coisas de seu ambiente atual. Você não pode agir onde você não está, você não pode agir onde você esteve e você não pode agir onde você estará. Você pode agir somente onde você está. Não se incomode com o trabalho de ontem. Esse foi bem feito ou mal feito. Faça direito o trabalho hoje. Não tente fazer agora o trabalho de amanhã. Haverá muito tempo para fazer isso quando o amanhã começar. Não tente, por meios ocultos ou místicos, agir sobre as pessoas ou coisas que estão fora do seu alcance. Não espere uma mudança no ambiente antes de agir. Comece uma mudança do ambiente pela ação. Você pode agir no ambiente que você está agora para causar sua transferência para um ambiente melhor. Caso esteja comprometido com algum trabalho e sente que não é o certo para você, não espere até entrar no negócio certo para começar a agir. Não desanime nem se lamente,
porque se sente deslocado. Ninguém está assim tão deslocado que não possa encontrar o lugar certo. E ninguém está assim tão envolvido com o negócio errado que não possa entrar no negócio certo. Visualize você mesmo no negócio certo, com o propósito de entrar nele e a fé de que você entrará nele e está entrando nele. Mas haja em seu negócio atual. Use seu negócio atual como um meio de conseguir o melhor e use o seu ambiente atual como um meio para começar o melhor. Sua visão do negócio certo, se fixada com fé e propósito, fará o poder supremo trazer o negócio certo para você, e sua ação, se executada de certa maneira, fará com que você entre neste negócio. Visualize você mesmo no trabalho que você quer, enquanto age com fé e propósito no trabalho que você tem, e certamente entrará para o trabalho que você quer. Para que possa receber o que você quer quando vier, uma pessoa deve agir agora, por meio das pessoas e das coisas em seu ambiente atual. A ação eficiente. Quando ninguém ocupa eficazmente seu lugar atual, você pode ver que há um retrocesso em tudo. Aqueles que não ocupam eficazmente seus lugares atuais são um peso morto para a sociedade, o governo, o comércio e a indústria. Precisam ser carregados pelos outros a um alto custo. O progresso do mundo é retardado por aqueles que não preenchem os lugares que mantêm. Pertencem a uma era antiga e sua tendência é a degeneração. Nenhuma sociedade pode prosperar se todos são menores que seus lugares. A evolução social é guiada pela lei da evolução física e mental. Cada dia é um dia bem-sucedido ou um dia de fracasso, e são os dias bem-sucedidos que lhe trazem o que você quer. Caso todo dia seja um dia de fracasso, você pode nunca ficar rico, mas quando todo dia for um sucesso, você não pode fracassar em ficar rico. Caso haja algo que pode ser feito hoje e que você não faz, você falhou no que concerne a essa ação e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina. Você não pode prever os resultados nem mesmo do ato mais trivial. Você não sabe como funcionam todas as forças que se movem em seu interesse. Muito pode depender de seu modo de realizar um ato simples, e este pode ser exatamente o que vai abrir a porta da oportunidade às grandes possibilidades. Você não sabe todas as combinações que a inteligência suprema está fazendo para você no mundo das coisas e das atribulações humanas. Sua negligência ou falha em fazer alguma mínima coisa pode causar um longo atraso em obter o que você quer. Faça a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia. Há, entretanto, uma limitação ou uma qualificação do que foi dito e que deve ser levada em conta. Você não deve se esfalfar ou se lançar cegamente nos negócios, no esforço de fazer o maior número possível de coisas no menor tempo possível. Você não deve tentar fazer hoje o trabalho de amanhã, nem fazer o trabalho da semana em um dia. Não é realmente o número de coisas que você faz, mas a eficiência de cada ação separada que conta. Cada ato é em si um sucesso ou um fracasso. Cada ato será em si eficiente ou ineficiente. Cada ato ineficiente é um fracasso, e se você desperdiçar sua vida em atos ineficientes, sua vida inteira será um fracasso. Quanto mais coisas você fizer, pior para você, se todos os seus atos forem ineficientes. Por outro lado, cada ato eficiente é um sucesso, e se cada ato de sua vida for eficiente, sua vida inteira deverá ser um sucesso. A causa do fracasso está em se fazer muitas coisas de uma maneira ineficiente e não fazer o bastante de modo eficiente. Você verá por si que esta é uma afirmação evidente, que se você deixar de fazer alguns atos ineficientes e que se você fizer um número suficiente de atos eficientes, você ficará rico. Caso agora seja possível para você fazer de cada ato um ato eficiente, você verá outra coisa que enriquecer está subordinado a uma ciência exata como a matemática. A questão é, portanto, saber se você é capaz de fazer de cada ato separado um sucesso nele mesmo. E isto você pode certamente fazer. Você pode fazer de cada ato um sucesso.
porque toda a capacidade está trabalhando com você e toda a capacidade não pode falhar. Este poder está a seu serviço e para fazer que cada ato seja eficiente, você só tem que pôr seu intento nele. Toda ação pode ser forte ou fraca, e quando toda ação é forte, você está agindo de uma certa maneira que o fará rir. Cada ato pode tornar-se forte e eficiente, mantendo sua visão quando você o está fazendo e pondo toda a sua fé e propósito nele. E já que a natureza das coisas é que cada sucesso abra caminho a outros sucessos, seu progresso em direção ao que você quer e o do que você quer em sua direção aumentará cada vez mais. Lembre-se de que a ação bem-sucedida é cumulativa em seus resultados, já que o desejo para mais vida é inerente a todas as coisas. Quando uma pessoa começa a mudar para ter uma vida próspera, mais coisas atraem-se para ela e a influência de seu desejo multiplica-se. Pela contemplação contínua, você terá o retrato do que você quer, nos mínimos detalhes, firme em sua mente e assim completamente transferido à mente da substância amorfa. Em suas horas de trabalho, você precisa somente observar mentalmente a sua imagem, para estimular sua fé e propósito e encorajá-lo a fazer mais esforço para ir adiante. Contemple sua imagem em suas horas de lazer até que sua consciência esteja repleta dela, a ponto de você poder vê-la imediatamente. Você vai tornar-se tão entusiasta destas promessas brilhantes que o mero pensamento nelas liberará as energias mais fortes de todo o seu ser. Vamos repetir nosso plano, mudando ligeiramente os últimos preceitos para adequá-los ao ponto que chegamos. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e, imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isto, uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa, deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que quer e deve fazer com fé e propósito tudo o que deve ser feito a cada dia, realizando cada ação individual de forma eficiente, entrando no negócio certo. Sucesso em qualquer negócio particular depende de um estágio bem desenvolvido das habilidades requeridas para aquele negócio. Sem uma boa habilidade para a música, ninguém pode progredir como professor de música. Sem uma habilidade bem desenvolvida para a mecânica, ninguém pode conseguir muito sucesso no ramo da mecânica. Sem diplomacia e habilidades comerciais, ninguém pode ser bem-sucedido em transações mercantis. Porém, ter um estágio bem desenvolvido das habilidades requeridas em sua profissão particular não garante riqueza. Há músicos que têm um talento notável e, contudo, continuam pobres. Há ferreiros, carpinteiros e assim por diante que têm excelentes habilidades mecânicas, mas não ficaram ricos. E há comerciantes com boas habilidades para tratar com as pessoas que, não obstante, falham. As diferentes habilidades são ferramentas. É essencial ter boas ferramentas, mas é essencial também que as ferramentas sejam usadas da forma correta. Um homem pode ter uma serra afiada, um esquadro, um bom prumo e assim por diante, e fazer um belo móvel. Um outro homem pode ter as mesmas ferramentas e fazer uma réplica do móvel, mas sua reprodução será grosseira. Ele não sabe usar boas ferramentas para ser bem-sucedido. As várias habilidades de sua mente são as ferramentas com que você deve fazer o trabalho que deverá enriquecê-lo. Será mais fácil para você ser bem-sucedido em um negócio em que você esteja bem equipado com suas ferramentas mentais. Em geral, você será melhor num negócio em que possa usar suas maiores habilidades. Um em que você esteja naturalmente bem encaixado, mas existem limitações para esta indicação também. Ninguém deve considerar sua vocação como algo irrevogavelmente ligado às tendências com as quais nasceu.
Você pode enriquecer em qualquer negócio, porque se você não tiver o talento certo, você pode desenvolvê-lo. Significa meramente que você terá que fazer suas ferramentas enquanto vai em frente, em vez de restringir-se ao uso daquelas com que você nasceu. Será mais fácil para você vencer numa profissão em que você já tem as habilidades em um bom estágio de desenvolvimento. Mas você pode vencer em qualquer profissão, porque você pode desenvolver qualquer talento elementar, e não existe talento do qual você não tenha ao menos um rudimento. Você ficará rico mais facilmente em termos de esforço se você fizer aquilo a que você se adapta melhor, mas você enriquecerá mais satisfatoriamente se você fizer aquilo que você quer fazer. O desejo é uma manifestação da capacidade. O desejo de tocar uma música é a capacidade a qual pode tocar a música, procurando expressão e desenvolvimento. O desejo de inventar dispositivos mecânicos é a expressão e o desenvolvimento mecânico à procura do talento. Onde não há nenhuma capacidade, mesmo pouco desenvolvida, para fazer uma coisa, nunca há o desejo total de fazer essa coisa, e onde há um forte desejo de fazer uma coisa, é a prova que a capacidade de fazê-la é forte e requer somente que seja desenvolvida e aplicada da maneira correta. Você pode fazer o que você quiser fazer, e é seu direito e privilégio seguir o negócio ou a profissão que lhes sejam mais adequadas e agradáveis. Você não é obrigado a fazer o que você não gosta de fazer e não deve fazê-lo, exceto quando for um meio de levá-lo a fazer o que você quer fazer. Se houveram erros passados cujas consequências o colocaram em um negócio ou ambiente indesejáveis, você pode ser obrigado por algum tempo a fazer o que você não gosta de fazer, mas você pode tornar isso agradável, sabendo que isto possibilitará a você vir a fazer o que você quer fazer. Se você sentir que não está na profissão certa, não se precipite, tentando começar outra. Em geral, a melhor forma de mudar de negócio ou ambiente é pelo crescimento. Não receie em fazer uma mudança repentina e radical. Caso a oportunidade apareça e você sinta, depois de uma reflexão cuidadosa, que é a oportunidade certa, mas nunca haja repentinamente ou radicalmente, quando tiver dúvida se é sábio fazer isso. Não existe pressa no plano criativo e não existe falta de oportunidade. Quando você deixar a mente competitiva, você compreenderá que nunca precisará agir apressadamente. Ninguém mais vai atrapalhá-lo na coisa que você quer fazer. Há bastante para todos. Se um espaço for ocupado, outro melhor será aberto para você. Um pouco mais adiante. Há tempo o bastante. Quando tiver dúvida, espere. Volte a contemplar sua imagem e aumente sua fé e propósito. E use todos os meios, nas épocas da dúvida e da decisão, para cultivar sua gratidão. Um dia ou dois, gastos em contemplar a imagem do que você quer e em sincero agradecimento pelo que você conseguiu, colocará a sua mente em relacionamento tão próximo com o Supremo que você não fará mais nenhum erro quando agir. Há uma mente que sabe tudo o que existe para saber, e você pode vir a estar em união com esta mente pela fé e pelo propósito de prosperar na vida, se você tiver profunda gratidão. Os erros vêm ao agirmos precipitadamente, de agirmos com medo ou dúvida ou no esquecimento do motivo certo. À medida que você segue da maneira certa, as oportunidades virão em grande número e você precisará estar muito firme em sua fé e propósito e manter-se muito próximo da mente suprema pela gratidão reverente. Faça tudo o que você pode fazer de forma perfeita a cada dia, mas faça-o sem pressa, preocupação ou medo. Vá o mais rápido que você puder, mas nunca com pressa. Lembre-se que no momento que você começa a se apressar, deixa de ser um criador e se transforma num concorrente. Você retorna ao velho plano outra vez. Sempre que se pegar apressando-se, dê uma parada. Fixe sua atenção na imagem mental da coisa que você quer e comece a agradecer o que você está conseguindo. O exercício da gratidão nunca falha em fortalecer sua fé e renovar seu propósito.
a impressão de prosperidade. Mudando ou não de profissão, suas ações no presente devem ser aquelas que pertencem ao negócio em que você está engajado agora. Você pode entrar no negócio que você quer, fazendo um uso construtivo do negócio em que você está estabelecido, fazendo seu trabalho diário de uma certa maneira. E quando seu negócio consiste em tratar com pessoas, seja pessoalmente ou por carta, o pensamento-chave de todos os seus esforços deve-se conduzir às suas mentes a impressão de prosperidade. O desejo de prosperar é inerente em toda a natureza, é o impulso fundamental do universo. Todas as atividades humanas são baseadas no desejo de prosperidade. As pessoas procuram mais alimentos, mais roupa, abrigo melhor, mais luxo, mais beleza, mais conhecimento, mais prazer, crescimento em algo, mais vida. Toda coisa viva tem essa necessidade de progresso contínuo. Onde a prosperidade da vida cessa, a dissolução e a morte instalam-se prontamente. O homem sabe disto instintivamente e, consequentemente, sempre está procurando mais. Esta lei de prosperidade perpétua foi citada por Jesus na parábola dos talentos. Dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. O desejo normal para enriquecer não é uma coisa vil ou repreensível, é simplesmente o desejo para uma vida mais abundante. É aspiração. E por ser o instinto mais profundo de suas naturezas, todos os homens e mulheres são atraídos para aqueles que podem lhes dar mais meios na vida. Ao seguir o certo modo descrito nas páginas anteriores, você terá um progresso contínuo para você mesmo e você está passando isso para quem você negocia. Não importa quão pequena a transação for, mesmo que seja somente vender um doce a uma criancinha, ponha nela o pensamento de prosperidade e certifique-se de que o cliente foi impressionado com o pensamento. Transmita a impressão de prosperidade em tudo que você fizer, de modo que todas as pessoas tenham você como uma pessoa próspera e que você faça progredir todos aqueles que lidam com você, mesmo as pessoas com quem você se encontra socialmente, sem nenhuma intenção de negócio e a quem você não tentará vender coisa alguma. Passe o pensamento de prosperidade. Faça tudo o que você faz na firme convicção que você é uma pessoa próspera e que você está distribuindo prosperidade para todos. Sinta que você está ficando rico e fazendo isso está fazendo outros enriquecerem e conferindo benefício a todos. Não ostente nem se gabe de seu sucesso, nem fale sobre ele desnecessariamente. A fé verdadeira nunca é ostensiva. Onde quer que você encontre uma pessoa ostensiva, você encontra alguém que está secretamente duvidoso e receoso. Sinta simplesmente a fé e deixe-a trabalhar em cada transação. Deixe que cada ação, tom e olhar expressem a total garantia de que você está ficando rico, que você já é rico. As palavras não serão necessárias para comunicar este sentimento aos outros. Sentirão a prosperidade quando em sua presença e serão atraídos a você outra vez. Você deve impressionar tanto os outros para que sintam que ao associar-se a você os fará por si progredirem. Cuide para lhes dar um valor utilitário maior que o valor que lhe deram em dinheiro. Tenha um orgulho honesto em fazer isto e deixe que todos saibam, e você não terá falta de clientes. As pessoas irão aonde lhes for dada prosperidade, e o Supremo, que deseja prosperidade a tudo e que sabe tudo, levará até você homens e mulheres que nunca ouviram falar de você. Seu negócio aumentará rapidamente e você se surpreenderá com os benefícios inesperados que virão. Você poderá no dia a dia fazer grandes sociedades, ter vantagens maiores e mais seguras e entrar numa profissão mais adequada, se você desejar fazer isso. E fazendo tudo isso, você nunca deve perder de vista a imagem do que você quer, nem sua fé e propósito de ter o que você quer.
Deixe-me agora dizer uma palavra de alerta sobre o aspecto de alguns motivos. Cuidado com a tentação insidiosa de exercer poder sobre as pessoas. Nada é mais agradável para uma mente mal formada ou subdesenvolvida do que o exercício de poder ou da dominação sobre os outros. O desejo de governar para a própria satisfação tem sido a maldição do mundo, por incontáveis eras. Reis e nobres encharcaram a terra com sangue em suas batalhas para estender seus domínios, não para procurar mais vida para tudo, mas para ter mais poder para si. Hoje, a principal motivação dos negócios no mundo da indústria é a mesma. Os homens lançam seus exércitos de dólares e desperdiçam as vidas e os corações de milhares na mesma confusão louca para ter poder sobre os outros. Os reis comerciais, assim como os reis políticos, são inspirados pela cobiça do poder. Fique fora da tentação de procurar por autoridade, para tornar-se um mestre, ser considerado como alguém que está acima do rebanho comum, para impressionar com o esbanjamento e assim por diante. A mente que procura autoridade sobre o outro é uma mente competitiva, e a mente competitiva não é criativa. A fim de dominar seu ambiente e seu destino, não é necessário que você deva governar acima de seus companheiros, e certamente, quando você cai no esforço mundano para pegar os melhores lugares, você é conquistado pelo destino e o ambiente, e seu enriquecimento torna-se produto de oportunismo e especulação. Cuidado com a mente competitiva. Nada explica melhor o princípio da ação criativa do que o princípio da lei áurea, de Jones de Toledo. O que quero para mim, quero para todos. A pessoa próspera. Não importa se você é um médico, um professor ou um clérigo. Se você puder dar prosperidade à vida dos outros e os fizer cientes desse fato, eles serão atraídos para você e você ficará rico. Nós queremos um pastor que não somente nos diga como, mas que em sua própria pessoa possa nos mostrar como. Nós necessitamos de um pastor que seja ele próprio rico, saudável, grandioso e amado, e nos ensine como alcançar estas coisas. E quando ele vier, encontrará numerosos e leais seguidores. O mesmo será verdade para o professor, que pode inspirar as crianças com a fé e o propósito de uma vida próspera. Ele jamais ficará ultrapassado, e todo professor que tiver esta fé e propósito a passará a seus alunos. Ele não poderá evitar isto, já que é parte de sua vida e trabalho. O que é verdade para o professor, o pastor e o médico, é verdade também para o advogado, dentista, corretor imobiliário, agente de seguros, para todos. As ações mentais e pessoais combinadas que descrevi são infalíveis, não podem falhar. Cada homem ou mulher que segue estas instruções com firmeza, perseverança e ao pé da letra, enriquecerá. A lei da prosperidade da vida é tão matematicamente certa em sua ação quanto a lei da gravidade. Enriquecer é uma ciência exata. O assalariado achará isto tão verdadeiro para o seu caso quanto foi verdadeiro para os outros mencionados acima. Não ache que você não tem nenhuma possibilidade de enriquecer porque você está trabalhando onde não há nenhuma oportunidade visível para o progresso, onde os salários são pequenos e o custo de vida alto. Dê claramente forma à imagem mental do que você quer e comece a agir com fé e propósito. Faça todo o trabalho que você quer fazer a cada dia e faça cada parte desse trabalho de uma maneira perfeitamente bem-sucedida. Ponha o poder do sucesso e o propósito de ficar rico em tudo que você fizer. Mas não faça isto meramente com a ideia de cair nas graças de seu empregador, na esperança de que ele ou alguém acima de você veja seu bom trabalho e o promova. É improvável que façam isso. A pessoa que é meramente um bom trabalhador ocupa o seu lugar com o melhor de sua habilidade e satisfaz-se com isso. É valiosa para seu empregador e ele não se interessará em promovê-lo. Ele vale mais onde está. Para o progresso garantido, algo mais é necessário do que se sobressair em seu lugar. A pessoa que seguramente progredirá será aquela que se destaca em seu lugar, que tem um conceito claro do que quer ser, que sabe que pode se transformar no que quer ser
e que está determinada a ser o que quer ser. Não tente sobressair-se em um lugar atual visando satisfazer seu empregador. Faça isso com a ideia de sua própria progressão. Firme-se na fé, no propósito de prosperar antes, durante e depois das horas de trabalho. Firme-se de tal modo que toda pessoa que tenha contato com você, seja seu chefe, colega ou conhecido social, sentirá o poder do propósito irradiando de você, de modo que todos captem o senso de prosperidade e progridam com você. As pessoas serão atraídas por você, e se não houver nenhuma possibilidade de progredir em seu trabalho atual, você terá logo oportunidade de fazer um outro trabalho. Há um poder que nunca deixa de apresentar a oportunidade à pessoa que prospera, que segue em obediência à lei. Deus não pode deixar de ajudar você, se você agir de uma certa maneira. Ele tem de fazer isso para ajudar a si mesmo. Comece a pensar e agir de certa maneira, e sua fé e propósito rapidamente lhe farão ver toda a oportunidade de melhorar sua condição. E as oportunidades virão rapidamente pelo poder supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, que a colocará diante de você. Não espere por uma oportunidade de ser tudo o que você quer ser. Quando uma oportunidade de ser mais do que você é apresentar-se e você sentir-se impelido para ela, pegue-a. Será o primeiro passo para uma oportunidade maior. Algumas advertências e observações conclusivas. Muitas pessoas zombam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer, presas a uma ideia de que a fonte de riqueza é limitada. Insistirão que as instituições sociais e governamentais devem mudar antes, para que um número considerável de pessoas possa ganhar sua subsistência. Mas isto não é verdade. É verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza, mas isto é porque o povo não pensa e não age de uma certa maneira. Caso o povo comece a agir como sugerido neste livro, nem os governantes nem os sistemas industriais podem detê-lo. Todos os sistemas deverão ser modificados para acomodar o movimento de progresso. Caso o povo tivesse a mente próspera, teria a fé que poderia enriquecer, e fosse adiante com o fixo propósito de enriquecer, nada poderia mantê-los na pobreza. Os indivíduos podem aderir ao certo modo, em qualquer era e sob qualquer governo, e enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso, sob qualquer governo, causarão a mudança do sistema, de modo que será aberto caminho para outros. Quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais ficarem ricas no plano criativo, melhor para os outros. É bastante saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem afastá-lo do enriquecimento. Quando você entra no plano criativo do pensamento, você ascende sobre todas estas coisas e torna-se cidadão de um outro reino. Sempre que recair nos velhos modos de pensamento, corrija-se imediatamente. Quando você passa à mente competitiva, você perde a cooperação da mente suprema. Controle seu discurso. Nunca fale de si, de seus problemas ou de qualquer outra coisa de modo desanimado ou desanimador. Nunca admita a possibilidade de falha, ou fale de modo que pressuponha a falha como uma possibilidade. Nunca fale que os tempos estão difíceis, ou das condições de negócios duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e as negociações duvidosas para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca serão assim para você. Você pode criar o que você quer e você está acima do medo. Quando os outros tiverem tempos difíceis e poucos negócios, você terá oportunidades maiores. Acostume-se a ver e pensar sobre o mundo como algo que está mudando, que está crescendo, a considerar o que parece ruim como algo que ainda não está desenvolvido. Fale sempre em termos de progresso. Agir de outro modo é negar sua fé, e negar sua fé é perdê-la. Nunca permita sentir-se decepcionado. Você pode esperar ter uma coisa de algum momento determinado, e ela não chegar neste tempo, e isto parecerá um fracasso.
Mas se você se prender à sua fé, você verá que o fracasso é só aparente. Prossiga na certa maneira, e se você não receber essa coisa, você receberá algo muito melhor. E você verá que o fracasso era realmente um grande sucesso. Um estudante dessa ciência ajustou sua mente para fazer uma determinada combinação de negociações que num momento lhe pareceram ser as mais desejáveis, e ele trabalhou por algumas semanas para causá-las. Mas, quando o momento crucial veio, ele fracassou de modo totalmente inexplicável. Era como se alguma influência oculta tivesse trabalhado secretamente contra ele, mas não ficou decepcionado. Pelo contrário, agradeceu a Deus por seu desejo ter falhado. E firme em uma mente grata, em poucas semanas veio uma oportunidade muito melhor, de forma que ele não deveria ter levado o primeiro negócio em conta. E ele viu que uma mente que sabe mais do que ele o impediu de perder o melhor comprometendo-se por menos. Este é o modo que cada fracasso aparente trabalhará para você. Se você mantiver sua fé e fixar seu propósito, e for grato, e fizer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia, fazendo cada ato separado de modo bem-sucedido. Quando você falha é porque você não pediu o bastante. Persevere, e algo melhor do que você estava procurando virá certamente. Lembre-se disto. Gratidão e até o próximo vídeo.